Graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus, queridos. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 58. Amém? Esse texto ele é muito conhecido e particularmente na minha vida eu tenho um testemunho, uma história relacionada a esse texto de Isaías 58, de 8 a 12, amém? Então nós vamos ler aí do capítulo 58, a partir do versículo 8. Quem for achando aí vai dando um glória, aleluia. Eu vou para o céu, alguma coisa, amém? Que diz assim: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares no meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores das roturas e restauradores de veredas para morar. Amém? Queridos, eu recebi essa palavra. Foi a primeira palavra profética que eu recebi na minha vida. Eu tinha 20 anos. Foi no retiro de carnaval e o meu pastor me ungiu naquela noite. E naquela noite as mulheres estavam ungindo as mulheres e os homens. Eu não sei o que aconteceu, que Deus mandou o meu pastor. E ele ungiu a minha cabeça. E ali naquele momento ele declarou sobre a minha vida essa palavra. Ele disse: Eis que eu te chamarei reparadora de brechas. E eu tomei essa palavra e eu guardei no meu coração, mas eu não fiquei passiva diante dessa palavra. Eu fui pesquisar, eu fui orar, eu fui perguntar: Senhor, o que eu vou fazer com essa palavra? Senhor, porque o Senhor me falou, eu preciso entender, eu preciso me mover na direção dessa palavra. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie, que o Senhor me ajude. O que eu posso fazer com essa informação? Amém? Então, queridos, o que eu quero dizer é que às vezes nós estamos na igreja e tem um momento da oração, e tem um momento que os líderes, os pastores, os apóstolos oram na nossa cabeça e no outro dia a gente nem lembra o que foi que ele falou. E isso entristece o coração de Deus. Fale para o seu irmão: Deus fica triste, meu querido. Deus fica triste quando nós agimos dessa maneira. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós agimos dessa maneira, nós não estamos dando o devido valor. E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poder. Amém? Então que eu precisava entender o que era ser um reparador de brechas. Então eu quero que você abra comigo lá em Neemias. Neemias no capítulo 1, de 3 a 4, nós vamos ler. Amém? Amém? Quem achou? Vá se expressando. Neemias 1, nós vamos ler de 3 a 4. Amém? Então diz assim: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro: Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga glória a Deus. Então, queridos, essa passagem é a respeito de Jerusalém. Jerusalém foi reconstruída mais de 40 vezes. E todas as vezes que acontecia uma guerra, todas as vezes que Jerusalém era tomada, o inimigo entrava, o inimigo saqueava, o inimigo destruía. E depois o inimigo ia embora e levava os seus filhos, os filhos de Jerusalém, como reféns. E deixava a cidade totalmente destruída, totalmente devastada, e os seus muros cheios de buraco e as suas portas queimadas. Diga misericórdia. Mas o povo de Jerusalém, eles são especialistas em restauração. E por que são especialistas em restauração? Porque eles são o povo de Deus. E Deus é especialista em restauração. Amém? Então, quantas vezes foi destruída Jerusalém, ela foi reconstruída. Ela foi restaurada. Amém? Então, querido, quando uma nação, ela passa por uma guerra, acontece tudo isso, destruição, desolação, fica tudo quebrado, fica cheio de destroços. E é aqui que entra o reparador de brechas. Amém? É aqui que entra o reparador. Então eu quero falar o que, igreja? Existem situações na nossa vida que nos deixam devastados. Existem situações, eu estou nervosa porque quando a palavra é muito forte, eu fico tremendo, eu estou tremendo desde a hora que o culto começou, porque eu recebi essa palavra com muita força da parte de Deus, amém? Queridos, existem situações que acontecem na nossa vida, que nos deixam devastados, que nos deixam destruídos, que nos deixam cheios de buracos, e que deixam as nossas portas queimadas. Mas Jesus é o nosso restaurador. Amém? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos restaurar. Eu não sabia que eu ia pregar hoje. Ontem o pastor falou, tu vai pregar amanhã. Eu falei, aleluia. Oh, glórias. E eu queria falar sobre Pedro que negou Jesus, sobre Judas que traiu Jesus. E Deus falou, não, você vai falar sobre reparadores de brechas. E eu falei, aleluia. Então, queridos, nós precisamos ser restaurados. Diga para o seu irmão, você precisa. Você precisa ser restaurado. Amém, igreja? Nós sabemos que nós precisamos. Eu preciso. Nós precisamos dessa restauração. E quando começa uma restauração, aí tem que tirar os destroços, amém? Tem que limpar a bagunça, tem que levantar o muro. A restauração dos muros é o mais importante da restauração de uma cidade. Ou seja, se o muro estiver seguro, se o muro estiver totalmente protegido, sem buracos, com a cerca elétrica, igual o vizinho, o ladrão não vai entrar. O inimigo não vai entrar na sua vida se você levantar os muros, se você tapar as brechas. Amém? Ele não vai te destruir, ele não vai te assolar. E existem alguns elementos importantes nesse processo de restauração. Jesus, em primeiro lugar, é o nosso pastor. Jesus é o pastor das nossas almas. Jesus é aquele que sabe como nós estamos. Jesus é aquele que sabe a real situação em que nós nos encontramos agora, nesse exato momento. Amém? Então, ele é o principal elemento, Jesus, mas não é o único. O outro elemento é o Espírito de Deus, amém? O Espírito de Deus é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. E o terceiro elemento debaixo de Jesus e do Espírito Santo é o intercessor. Amém? O intercessor é aquela pessoa que Deus coloca na sua vida para te amar e para interceder,
para levar o seu problema diante do Senhor, para levar diante de Deus o caos que tantas vezes nós nos encontramos. Amém? Então veja, quando você faz uma aliança com Jesus, ele inicia um processo de restauração, de dentro para fora. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo. Mas cabe a cada um de nós decidir levantar os muros e tapar as brechas. Amém? Jesus pode te restaurar, querido, 1000 vezes. Ele pode te curar 1000 vezes. Ele pode te libertar 1000 vezes. Mas se o muro da tua vida estiver cheia de brechas, quantas vezes que Satanás quiser, ele vai entrar, ele vai bagunçar, ele vai destruir e vai deixar tudo assolado. Diga misericórdia. Amém? Que cabe nessa hora, né? Uma misericórdia. E quais são essas brechas que permitem que Satanás entre na nossa vida? Eu fui para o encontro, glória a Deus. Eu fui para o seminário, eu fui lá para o encontro de restauração espiritual. Eu fui restaurado lá. E aí? E depois? Pergunta para o seu irmão, e depois, querido? E depois? E hoje? E agora? Como você está agora? O que você fez? Quando você chegou do seu encontro, quando você chegou do seu seminário, vai ter um seminário de jovens, o que você vai fazer quando você chegar? Porque se você continuar com as mesmas brechas, Satanás vai continuar te destruindo e destruindo todos ao teu redor. Diga para o seu irmão, é forte esta palavra. É muito forte, né, gente? Não sei por que Deus faz isso comigo. Eu não gosto, né? Mas, enfim, vamos lá. Os pecados são as brechas e a santidade é a nossa maior proteção. A maior proteção. Pastor, eu fui curada no encontro, eu fui curada lá no seminário, eu fui curada lá naquele culto. E como eu vou permanecer curado? Santidade. Como eu vou permanecer liberto? Santidade. É fechar as brechas. Porque, queridos, muitos usam o sangue de Jesus que nem cartão de crédito. Tchu, 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 tchu. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Quando sai daqui já está pecando. Essa noite mesmo, nesse culto, você pode receber tudo e chegar na sua casa, você já está pecando. Porque tudo é decisão. Amém? Na nossa vida. Então, quais são essas brechas? Obrigada. O orgulho é brecha. Diga para o seu irmão, orgulho. O medo. A tristeza. A mentira. O pecado, minha gente, é o pecado. Eu não sei. Não sei qual é o seu pecado de estimação. Eu não sei qual é aquele que tu não quer largar. Eu não sei qual é aquele pecado que tu nunca confessou para ninguém. Eu não sei qual é o pecado que te deixa muitas vezes sem vontade até de vir na casa do Senhor. Eu não sei. Mas o Espírito de Deus sabe. E você só vai se libertar dele quando você entregar. Amém? Então, queridos, os muros da cidade eram a proteção da cidade. Naquele tempo, uma cidade era forte, era fortificada de acordo com o seu muro. Se o muro fosse grande, se o muro fosse forte, tinham muros que cabiam casas em cima, de grande, de largos. Quanto mais forte eram os muros, maior era a proteção da cidade. Quanto maior for a nossa santidade, maior será a nossa proteção. Quanto mais santo eu estiver, menos Satanás irá me atingir. Amém, queridos? Então, o inimigo pode até chegar perto de você, mas se você tapou as brechas, ele não vai entrar. Ele não vai destruir, ele não vai cirandar. Ele não vai fazer bagunça. Porque você fechou, você não deixou espaço para ele entrar. Vocês estão entendendo? Amém? Então, queridos, Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, que é o intercessor. E eu fui aprender mais tarde.
Naquele momento que eu recebi aquela palavra, eu não tinha condições espirituais de entender o peso daquela palavra. E quando eu chego aqui essa noite nesse culto, eu sinto o peso dessa palavra até hoje. Mas eu não tinha condições de entender. Mas hoje eu sei que está sobre a minha vida uma unção para restaurar a sua. Eu tenho convicção da parte do Espírito de Deus que eu não sou nada. Mas Deus é que faz. Amém? Queridos, Deus coloca pessoas para nos amar. Deus coloca pessoas para orar por nós. Sabe, porque às vezes nós estamos tão destruídos que nós não temos condições nem de orar. Que nós não sabemos nem como orar. Às vezes a guerra que aconteceu conosco, as situações que aconteceram conosco, nós não temos nem condição de saber como eu vou orar. Como eu vou pedir, Senhor, como eu vou me libertar disso, Senhor, como eu vou ser restaurado, como eu vou ser transformado. Mas por isso, Deus levanta um intercessor para ir diante de Deus. E quantas vezes entrou alguém na presença de Deus pela sua vida e disse: Senhor, eu sei que ele não tem condição. Eu sei que ela não tem condição nesse momento. Senhor, ele não tem nem condição de te confessar. Ele não tem nenhuma condição de se arrepender. Mas eu, Senhor, como intercessor, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Porque eu amo, porque eu a amo e eu quero me arrepender. E eu quero pedir perdão, Senhor. E eu quero confessar tudo para que uma chave seja desatada no interior e essa pessoa seja restaurada. Amém? Nós estamos em um ministério que tem intercessores. Deus tem levantado intercessores aqui, queridos. Amém? Se existe uma área na sua vida que você não consegue vencer, Deus, cadê meu intercessor? Senhor, levanta, que ele chegue até mim. Envia esse intercessor para que eu possa ser restaurado, Senhor, para viver os teus milagres. E sabe qual é o próximo passo? Quando nós somos restaurados, nós começamos a restaurar outras pessoas. Quando eu reparo as brechas da minha vida, eu começo a reparar as brechas da vida de outras pessoas. Eu começo a clamar: Senhor, libera do teu sangue, derrama do teu sangue, Senhor. Meu Deus, que ele veja, que ela veja que essa brecha precisa ser fechada para que Satanás não entre mais. Quantas pessoas Deus usou para restaurar a minha vida? Quantos intercessores Deus levantou por mim, queridos? Por mim. E quantas pessoas Deus tem me usado para restaurar? Nesses 20 anos, mais ou menos, de ministério que eu tenho. Sabe por quê? Porque quando eu recebo uma palavra da parte de Deus, eu não esqueço. Eu não menosprezo. Eu não engaveto lá e faço de conta que nunca aconteceu. Não, eu vou para cima. Eu falo: Senhor, o Senhor disse isso? Pois eu quero isso. O Senhor falou assim, eu quero viver isso. Não foi isso que o Senhor falou? Semana passada, quarta-feira, no nosso discipulado, estão aqui minhas discípulas. Foi poderoso, não foi, gente? Para a glória de Deus. Eu falei: eu tenho um histórico espiritual armazenado de cada pessoa que eu oro. Eu não sei como, é Deus, gente. Eu não tenho essa capacidade humana. Eu sei. Fulano de tal, que está desviado lá no mundo, quando ele chega aqui eu lembro de tudo que Deus falou, das promessas. É como se voltasse assim, a fita. Não sei nem como me expressar. Eu sei. Quando eu olho para determinadas pessoas, eu sei. Sabia que vocês não são conhecidos por Deus como vocês são conhecidos aqui na terra? Por Deus nós somos conhecidos com nomes espirituais. Amém? Eu olho para a Fleia, ela é Atalaia. Ela é conhecida por Deus como Atalaia. Eu olho para a Érica, ela é intercessora. Ela é conhecida por Deus como intercessora. Cada um tem um nome no reino do Espírito.
E um dia eu falei para Deus, Senhor, eu quero saber o nome das minhas discípulas no Reino do Espírito. E Ele nos deu um sonho. Quem foi que sonhou? Foi a Lívia? Uma delas, não sei, né? Não lembro agora. Uma delas sonhou. Cada uma tinha um nome no reino espiritual, como Deus nos conhece. Amém? Quando Deus olhava para Davi, ele dizia, o adorador, o meu filho, o meu rei, o meu ungido. Amém? Quando ele olhava para Abraão, ele dizia, o meu amigo, um homem de fé. Cada um de nós temos esse nome, querido. Amém? Então, Isaías 58, vamos voltar rapidinho. Vamos ler de novo, amém? A partir do versículo 8 até o 12. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso quando tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparadores de brechas e restaurador de veredas para morar. Aleluia. Então, queridos, eu entendi. Eu entendi essa palavra na minha vida. Eu entendi o peso dessa palavra na minha vida. Então, queridos, eu quero te dizer que Deus, Ele já te restaurou. Amém? Inúmeras vezes. Mas esse é o momento de levantar os muros. Para que serve o muro? O muro serve para vigilância, para proteção. Os atalaias ficavam em cima do muro, né, Fleia? De lá de cima ele via, olha o diabo vindo. No nosso linguagem é o diabo. Mas para eles naquele tempo, olha o inimigo de Israel. Olha o adversário da nação que quer tomar a nossa nação. Ele via primeiro. Ele estava em cima para ver. Ah, tu tá vindo me atacar, mas tu não vai prevalecer contra mim. Porque eu estou vigilante, porque eu estou preparado, porque eu estou armado, porque eu já coloquei os vigias em cima do muro, porque eu já coloquei os guardas nas portas. Tu tens que colocar guarda nas portas da tua vida, da tua boca, dos teus olhos, do teu ouvido. O irmão Harry falou aqui ontem, palavra tremenda. Amém? O que eu estou falando hoje, querido, não é apenas de restauração, mas é de conservar que você recebe da parte de Deus. Todos aqui já receberam milagres, todos. Todos aqui já foram restaurados. Mas se eu vou permanecer, se o processo vai ter continuidade em mim, ou se o processo vai morrer em mim, depende de como estão os muros da minha vida. Depende das brechas que eu decido fechar. Mas essa noite eu quero dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade. Amém? Que Deus está te possibilitando isso hoje, Senhor. Eu não aceito mais ser saqueado por Satanás. Eu não aceito mais ser desolado, ser destruído. Eu não aceito mais Satanás entrar na minha vida. Eu vou fechar essas brechas. Amém? Você precisa lutar. Jovens que estão aqui, para de ficar esperando que o seu discipulador faça tudo por você.
Para de ficar esperando que só seu discipulador jejue, que só seu discipulador pague o preço. Faça você por você. Faça você por outros que o Senhor vai te dar. Não é questão de idade, queridos. Santidade não tem idade. Sede de Deus não tem idade. É decisão. Amém? Vamos orar. Eu estou brava mesmo. Quando o Espírito Santo me pega, eu fico brava demais. Não é porque eu quero, não. Vocês sabem que eu sou um doce. Mas quando o Espírito me pega, eu fico brava. Porque eu não aceito mais que Satanás fique te roubando. Debaixo do sangue de Jesus, aqueles que estiverem debaixo do meu cajado, eu não aceito que sejam roubados, que sejam saqueados, que sejam defraudados por Satanás. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar para Deus. Pai, eu quero fechar essa brecha. Você sabe qual é a brecha que está aberta na tua vida. Você sabe se é o medo, se é o orgulho. Você sabe. Você sabe em que momento da sua vida você foi desolado, você foi destruído. Você sabe o peso dessa guerra que você passou. A apóstola, a senhora não sabe. Eu saí dessa guerra só o frangalho. Mas Deus está aqui, querido. Jesus está aqui, o restaurador das nossas almas.